Será que você já venceu o tabu de levar o seu dinheiro e a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre essa relação, elaborar partes dela e assim você poder tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, eu sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não de uma perspectiva prática e racional. E sim, tentando entender como o seu dinheiro interfere na sua realidade interior, nas suas emoções e como o seu inconsciente também interfere na sua vida financeira. E se você é uma pessoa como eu, um dia fui assim, que tem dificuldade de segurar os seus impulsos, que tudo que vê na frente acha que quer comprar e pode comprar e depois vai vendo como é que vai pagar, que tem muita vontade de passar um tempo fazendo um detox, uma depuração dessas compras, parando de comprar um pouco, inclusive para poder equilibrar as contas de novo, esse episódio é para você. E se você conhece alguém que também precisa ou que deseja começar a olhar para dentro, dentro de um detox de compras por impulso, já encaminha esse episódio para ela, traz ela aqui para ela conhecer como é que eu sugiro fazer um detox que começa de dentro para fora e pode trazer transformações reais, permanentes para a vida de quem realmente se propõe a fazer. Bom, quando eu estava há uns 15 anos atrás, vivendo a minha vida financeira, tinha lá o meu salário, etc. Eu não segurava impulso nenhum. Tudo o que eu queria comprar, eu comprava. Se eu tivesse que parcelar em suaves prestações de R$ 1, eu faria. Isso me levou a uma dívida de mais de um ano inteiro de salário, só comprando. Não era dívida de, eu tô com uma pós-graduação, estou com um apartamento, tem parcelas disso, de coisas que realmente eram patrimônio. Não, eu tinha uma dívida de um ano inteiro de salário em objetos que eram impermanentes e eu nem sabia para onde meu dinheiro estava indo. E quando eu comecei a entender que o que eu estava vivendo não era sustentável no longo prazo, primeiro porque se eu continuasse na mesma toada, eu iria viver uma vida muito complicada financeiramente, eu só ia entrar em um buraco cada vez mais fundo, mas eu também tinha uma consequência emocional no processo, porque eu vivia em ansiedade financeira, eu vivia com dificuldade para dormir, pensando em como eu ia fazer para pagar as dívidas que eu tinha. E eu acabava resolvendo essa ansiedade, comprando para descarregar a minha ansiedade, o meu estresse, que piorava a minha situação. E um dia, quando eu resolvi efetivamente dizer um basta para tudo isso, eu não comecei o meu processo pela planilha financeira. Eu comecei o meu processo fechando a minha torneira de como eu gastava o meu dinheiro. Mas tinha uma coisa que eu fazia, e eu fiz por muito tempo, que era segurar as minhas compras por um tempo para poder regular as minhas contas, mas assim que esse tempo passava, parecia que todos os hábitos voltavam. Parecia que nada tinha acontecido, eu não tinha aprendido absolutamente nada dentro do processo. E eu voltava para os velhos hábitos, que voltava para os velhos vícios, que fazia com que eu estivesse sempre nessa necessidade de voltar a fazer detox e parar de comprar e fazer uma parada dos impulsos de tempos em tempos para não voltar, pelo menos para evitar voltar a ter uma dívida do tamanho que eu tinha. Por muito tempo isso deu certo porque eu colocava um teto de gastos e eu conseguia me segurar o suficiente para não entrar dentro de sufoco financeiro. E isso realmente deu muito certo. Mas quando eu percebia que os velhos hábitos costumavam voltar, eu ficava muito confusa. E eu olhava para mim e me perguntava: o que é que eu tenho que fazer de diferente para que esse período de detox de compras realmente seja um período de transformação interior?
Até que ano passado eu estava estudando sobre o nosso circuito interno dentro do cérebro, sobre dopamina, sobre o nosso sistema de recompensas, sobre compras por impulso, sobre a nossa impulsividade e principalmente sobre uma estrutura interna de vício, sobre prazer, sobre como as compras também são um lugar em que nós vamos descarregar as nossas emoções, os nossos desejos e a gente não conhece o que está ali dentro. Foi que eu entendi que realmente faltava um elemento dentro do meu processo de detox de compras que seria a chave da minha transformação dentro disso tudo. E por causa disso, ano passado eu fiz 2 meses de detox de compras por impulso, realmente de um jeito diferente. E esses 2 meses me trouxeram uma transformação, não só na vida financeira, mas na forma como eu lido comigo, com as emoções e como eu realmente consigo me transformar de dentro para fora, lidando diferente com a minha vida financeira. Esse episódio sobre as minhas lições do detox de compras por impulso está aqui. Se você olhar aqui na descrição, aqui no visor do vídeo, você vai ver um link que tem as principais lições que eu tive nesses primeiros 2 meses de detox de compras. Mas esse ano eu resolvi aumentar esse tempo. De 2 meses eu resolvi fazer 6 meses de detox de compras por impulso. A minha vida financeira hoje, ainda bem, ela é muito pacífica e muito estruturada. Eu não precisaria fazer um detox de compras por impulso para regular as minhas contas. Eu sei que muita gente precisa desse tempo para poder organizar dívidas, pagar dívidas, regular as suas contas e realmente voltar a ficar no azul. Ainda bem, não é a minha condição hoje. Foi um dia, não é hoje. Então, se você vai começar a fazer um detox de compras por impulso, eu vou recomendar que você faça de 4 a 8 semanas antes de entrar num processo longo como o que eu estou fazendo de 6 meses. Porque ele é intenso, ele é emocionalmente desgastante, mas ele é emocionalmente profundo e transformador. E eu decidi fazer de 6 meses, primeiro porque eu estou escrevendo um TCC especificamente sobre isso, sobre as imagens interiores que nos guiam e nos ajudam a transformar a nossa relação financeira de dentro para fora, e também porque eu quero um desafio maior para compreender o que vai acontecer comigo e com a transformação que eu vou passar comigo depois de 6 meses segurando as minhas compras por impulso de uma determinada forma. Não é só não comprando. Não é só você ignorar a compra. Existe uma coisinha específica que precisa ser feita dentro do processo para que esse processo seja realmente transformador para você. Então, quando a gente fala de detox de compras por impulso, a gente fala de um processo que a maior parte das pessoas são educadores financeiros. Se você procurar em qualquer lugar assim, faça um detox de compras, pare de comprar durante 3 meses e regule as suas compras e regule a sua vida financeira. A regra é, não compre. Simplesmente coloque uma meta, siga essa meta e é isso. Não tem nenhum tipo de mágica, no sentido de não tem nada muito diferentão e especial. Exceto que esse processo que diz para você apenas segure as suas compras não leva em consideração o fato de que você é um ser humano e não uma máquina. E por não ser uma máquina, porque se você fosse uma máquina, você conseguiria segurar suas compras, colocar um teto e seguir esse teto facinho. Mas você não é uma máquina. Você tem emoções, você tem desejos, você tem dores, você tem uma história de vida, você tem pessoas ao seu redor, você tem relações, você é um ser social. E o dinheiro faz parte de tudo isso. E se todas essas áreas não estiverem presentes dentro de um período de detox de compras por impulso, você ou não vai conseguir fazer todo o tempo que é necessário, ou vai fazer, mas assim que acabar, você vai voltar para o padrão anterior, rápido e fácil.
Vai parecer que, tipo, você nunca precisou fazer isso. Você vai ter que fazer uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano, vai sofrer no processo e não vai aprender nada. Então, quando eu faço e quando eu recomendo fazer um detox de compras por impulso, eu recomendo inserir no processo toda a parte emocional e social. Incluir impulsos e desejos e emoções e como o corpo processa essa atitude, esse impulso da compra para realmente saber o que dentro de você está dirigindo o processo. É muito menos sobre apenas segurar as compras e muito mais sobre fazer uma transformação que seja permanente e real. Uma das perguntas que eu recebi na primeira vez que eu fiz o processo de compras por impulso foi: Sara, você economizou quanto dentro desse processo? Dentro desses 2 meses segurando suas compras por impulso? E eu precisei fazer conta, porque eu sabia que eu tinha feito uma economia, mas essa economia não era o objetivo principal do processo. O meu objetivo principal era compreender quem em mim, o que em mim me fazia comprar do jeito que eu comprava. Por que que tinha que ser aquele livro, não aquele? Por que que tinha que ser aquele curso e não aquele? Por que que tinha que ser aquela roupa e não aquela? E todas essas informações partem de dentro, das nossas emoções e da nossa relação com o dinheiro, com as pessoas e com o mundo. Então, quando eu recomendo fazer um detox de compras por impulso, eu recomendo fazê-lo de dentro para fora. E é claro que ele precisa ser incluído a consciência e a força de vontade consciente para lidar com o impulso de compras. Por quê? Porque esse impulso, ele é dentro de nós, ele faz parte de um circuito, como se fosse um circuito selvagem. Eu não sei se essa palavra é a melhor, mas a gente vai seguindo com ela. Se eu encontrar outra melhor, eu desfaço isso. Eu falo essa outra palavra. Mas dentro de nós, nós temos partes nossas, do nosso sistema nervoso, que costumam ser menos domados, menos domesticados, menos no controle da consciência. São partes nossas que têm emoções mais soltas, que têm desejos desenfreados e que nós não sabemos como olhar para isso e dizer: vem aqui, vamos entender o que está acontecendo. Eu não posso deixar você solto fazendo o que quiser. E esse processo de domar os nossos impulsos, de conhecê-los, de saber o que eles estão falando sobre nós, de mostrar realmente o que é importante dentro desse processo, ele não é incluído na maior parte dos detox de compras por impulso. E é por isso que a gente entra e sai desses detox sem aprender absolutamente nada sobre a nossa vida interior. Esses impulsos, eles são como bichinhos não domesticados, bichinhos que não são aculturados, que não passaram por um processo de aculturamento dentro de nós, de entender o que são regras, o que são normas que eu preciso seguir e como seguir essas normas que eu mesma estou colocando. E quando eu estou dentro de um processo de detox, é importante que eu reconheça esses movimentos e eu aprenda a segurá-los de forma consciente, ao invés de dizer assim: eu vou evitar fazer compras, eu vou evitar não olhar. Não, eu não vou comprar sapato, então é simples, eu não vou passar na frente de uma sapataria, não vou passar na frente de uma loja de sapatos. É simples assim. E tudo que eu ver, eu vou dizer assim: eu não preciso, não preciso, não preciso, não preciso, não preciso. Quando você encara o impulso e você vê-lo, você tem a oportunidade de olhar esse impulso e encará-lo como parte de algo dentro de você que precisa que você tenha paciência, que você tenha coragem, que você tenha compaixão por ele, para nem deixá-lo seguir
loucamente para onde ele quer e nem fingir que ele não existe, porque quando você finge que o impulso não existe, ele causa um caos na sua vida. É nesse meio do caminho que realmente reside a real transformação de um detox de compras por impulso, a transformação da vida financeira e da sua realidade interior. As duas coisas caminham lado a lado. Quando você transforma por dentro, a sua vida financeira vai sendo transformada junto, tá? Quando você decide entrar no detox, algumas coisas você vai ter que levar em consideração para passar por ele de uma forma transformadora. Não só passar com uma transformação financeira, mas se transformar como indivíduo dentro do processo. A primeira delas é que você é a pessoa que vai ser o chefe do processo. Não vai ter ninguém mandando em você, não vai ter ninguém punindo você sobre nada, é você com você mesmo. Se você coloca uma meta e você faz uma contabilidade emocional diferentona, é você quem vai ter que lidar com as consequências disso. Não tem um educador financeiro que vai apontar o dedo na sua cara e dizer assim: bonito, hein? Você falou que não ia comprar sapatos esse mês, e esse sapato novo aí que você tem? Aí você vai dizer assim: ai, nossa, não, ele sempre esteve aqui, mas ele estava no fundo do armário e, tipo, não era verdade. Então, não vai ter ninguém para puxar sua orelha, não vai ter ninguém para te deixar com vergonha, para ativar em você a vergonha como um motivador de controle de impulsos. É você com você. E aqui é a parte mais difícil de um processo. Porque se é você com você, é quando a gente mais cede. É quando a gente mais olha e diz assim: ah, deixa pra lá, então sou eu comigo mesma? Ah, então tá bom. Eu faço o que eu quero, faço do jeito que eu quero, eu vou ter que prestar conta comigo mesmo, então, tipo, tanto faz. E esse processo ele precisa ser levado de uma forma em que realmente você aprenda a ser a comandante da sua própria vida financeira. Voltar para a cadeira da motorista dessa vida financeira e comandar essa vida financeira e dizer: é assim que eu vou fazer, não é assim que eu vou fazer. É claro, você vai escorregar, porque todo mundo escorrega. Eu escorreguei nos 2 meses que eu fiz. Eu falei, acho que no episódio em que eu falo as lições sobre isso que eu tive, eu mostro que eu escorreguei tipo umas 3 vezes, 2, 3 vezes. Uma delas foi que eu fui comprar um lápis de desenho, eu estava na aula de desenho, fui comprar um lápis de desenho, que eu não precisava, era um valor relativamente baixo, era R$ 50 a caixa de lápis, mas ainda assim era algo que eu não precisava e que, gente, até hoje eu não uso a caixa de lápis. Era realmente impulso, porque existia um desejo interno meu se manifestando ali de eu ser vista como uma boa menina, uma boa aluna, o professor me elogiar porque eu tinha os melhores materiais e eu comprar aquele material poderia me fazer uma melhor desenhista, o que racionalmente não é verdade. Mas por dentro a gente racionaliza tanto que a gente se perde nessas racionalizações e elas vencem e você cede ao impulso, porque não tem ninguém além de você para te dizer o que você pode e o que você não pode fazer dentro do processo. Então, é importante levar em consideração que é você com você, é importante levar em consideração que sim, você vai escorregar, e essas escorregadas são importantes, não para você se culpar, não para você se martirizar, mas para você se conhecer e voltar para o processo. Outra coisa que é importante você levar em consideração na hora de decidir por um detox é que o processo ele vai ser transformador na medida em que você nomear o impulso, encarar o impulso e atravessar o impulso sem precisar fazer uma dessas atitudes opostas que são as mais comuns que as pessoas fazem. Na hora de olhar um objeto e que elas dizem, eu quero, vou, ai meu Deus, eu seguro, compro, não compro, vou, não vou, faço, não faço. Por um lado, elas começam a racionalizar
E aí elas dizem, não, mas eu preciso disso. E elas cedem. E aí depois que elas compram, elas voltam para o centro e dizem, para que eu comprei? Eu não precisava disso. O que é que me tomou dentro desse processo para que eu simplesmente cedesse? Ou então elas vão para o outro lado. Ah, se o meu detox de compras é de sapato ou vestuário, assim, eu não vou em nenhum shopping durante todo o tempo que eu não puder comprar. Não vou entrar em loja, não vou entrar em site, eu vou evitar gatilhos sobre isso. Dá certo, dependendo da quantidade de tempo, sim, dá certo. Mas se for um tempo longo, como por exemplo, eu estou fazendo 6 meses, vai ter coisa que eu não vou conseguir evitar. Se eu estou fazendo detox de compras e o meu calcanhar de Aquiles, o meu ponto sensível são livros, porque são, para mim, estou me segurando para não comprar livros e parece que quanto menos eu posso comprar, mais livros interessantes eu vejo para comprar. É horrível e ao mesmo tempo eu consigo me conhecer no processo. Se eu digo nunca mais eu vou entrar em livraria, não vou entrar em site de vendas de livros nenhum no meio do processo, também não vai me ajudar. E o que ajuda aqui é você efetivamente sentar junto com o desejo e dizer: o desejo está presente. Porém, eu de forma consciente vou segurá-lo. Eu não vou ceder e eu não vou fugir. Eu vou ficar com ele até ele passar. Eu não vou fazer racionalização, eu não vou ficar com a conversa interna tentando me convencer a comprar ou a não comprar. Eu simplesmente vou dizer, eu estou com desejo de comprar livros. Eu vou ficar olhando o site até o desejo passar, porque ele passa. Principalmente quando você se volta para dentro e começa a refletir sobre os motivos pelos quais você quer comprar esse item. O que é que esse item vai resolver na sua vida ali naquele momento? O que é que aquele item vai trazer para você ali? Para que você quer comprar? E entrar em um processo de ponderação e reflexão sobre o que está acontecendo é o que aprofunda internamente a sua transformação. É muito menos decidir se é certo ou errado comprar aquilo. Não, é certo eu comprar esse livro porque eu estou fazendo um TCC e eu preciso ler esse livro porque esse livro tem uma frase que eu quero colocar no meio do meu TCC para justificar não sei o que, não sei o que, não sei o que. É certo. Porque quando você entra na racionalização, você vai encontrar motivos pelos quais você considera correto comprar aquele livro. Mas, na verdade, como você está sendo movida pela emoção e pela parte mais social, por aquilo que dentro de você não está amadurecido, está mais primitivo, mais imaturo, mais birrento, às vezes, você vai ter que entrar num processo de reflexão, de ponderação, de contextualização, de olhar que emoções, que desejos, o que está surgindo ali dentro desse processo de compras. E aí você vai poder olhar para aquele lugar que você, aquele objeto que você está comprando e se perguntar: o que isso me ajuda hoje? Por que isso é importante? Onde isso é importante? O que é que isso traz para a minha vida? O que isso acelera na minha vida? O que isso substitui na minha vida? Eu tenho um desejo de ser vista pelo meu professor de desenho como uma aluna dedicada. Eu fui lá e comprei um lápis para provar que eu era dedicada. Então, eu tenho a opção de não comprar o lápis e fisicamente estar de corpo e alma presentes na aula de desenho para poder mostrar que eu estou dedicada, sem precisar dar um bypass, sem precisar de um atalho, comprando algo que pareça algo que eu quero mostrar para as pessoas. Mas esse processo você só consegue fazer através de uma ponderação e de uma reflexão interior sobre o que é mais importante e menos importante e o que aquilo está resolvendo na minha vida ali, naquele momento.
A gente finalizou aqui a parte 1 desse podcast. Eu vou continuar falando sobre detox de compras por impulso no próximo episódio. Ainda porque eu vou falar os passos que eu faço, as armadilhas que você vai precisar evitar e o que você efetivamente vai ganhar com isso. Mas até agora, já vai pensando as suas reflexões. Se você pudesse fazer um detox agora, começar agora. Hoje é dia 26 de setembro. Você vai começar dia 1º de outubro. O que você pararia de comprar? O que você seguraria de forma consciente e pela sua própria força de vontade, pela sua força interior? O que você seguraria de comprar? Pensa sobre isso, reflete e a gente se vê no próximo episódio.